Olá, graça e paz, estamos de volta. Eu sou o reverendo Marcelo Lemos e você está novamente na sala dos professores. Na aula de hoje, é a aula de número 5 da revista Examinai que nós estamos abordando atualmente. Nós vamos falar outra vez a respeito da doutrina da justificação. Na aula passada, aula de número 4, nós falamos da doutrina da justificação a partir de uma visão ampla, uma introdução geral ao tema, quando nós falamos assim do conceito, do significado da justificação, ok? A partir de hoje nós vamos entrar em alguns detalhes para começar a relação entre justificação e fé. Na próxima aula nós vamos abordar a justificação e a graça. É muito importante esse tratamento separado, diferenciado, porque eu já encontrei muitos alunos e até professores que muitas vezes ficam naquela dúvida: qual é a diferença entre justificação pela fé e justificação pela graça? Afinal, se a justificação é pela fé e não pelas obras, é porque ela é pela graça, e isso é verdade. E se a justificação é pela graça, o meio para chegar a essa justificação é o quê? É a fé. Então, de fato, esses dois aspectos, essas duas características da justificação estão intimamente ligadas. Tão intimamente ligadas que não nos é possível separá-las. Nós precisamos ter uma visão em conjunto desses dois aspectos. Porém, nós vamos abordá-los separadamente para ficar claro que uma coisa quer dizer e a outra também quer dizer. E eu fiquei muito feliz que o reverendo Santos, o bispo Santos, ele, na nossa lição, ele colocou três temas, três lições distintas para falar da justificação, que é o cronograma que nós estamos seguindo aqui. Lembre-se de que na aula anterior, aula de número 4, nós falamos que a justificação é o quê? É aquele homem acusado, sentado no banco dos réus, ele é tirado por Deus e colocado no banco dos inocentes. Então, observa, já de início, que a justificação é um ato de Deus. É Deus que tira o homem de uma posição negativa e coloca ele numa posição favorável. É Deus quem faz isso. Então isso é graça. E como o homem alcança essa graça? Mediante a fé. Esse ensinamento é um ensinamento fundamental, é um ensinamento basilar da fé evangélica. Então você que é evangélico, você que é um cristão que tem as suas origens no protestantismo, na reforma protestante, esse é um ensinamento fundamental para a sua fé. Que a justificação ela acontece exclusivamente pela graça de Deus e é adquirida exclusivamente mediante a fé. A graça é a causa, a justificação pela fé é o meio. O que causa a justificação é a graça de Deus, e como você acessa essa justificação gratuita de Deus é através da fé. Deus concedeu ao povo de Israel as suas leis, as suas mitzvot. As mitzvot, os mandamentos, que não eram apenas 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos são uma espécie de resumo das leis, as leis são mais de 500 leis, mandamentos de Deus, e aqueles mandamentos visavam que o homem tivesse uma relação de santidade para com Deus. Uma coisa que eu gosto sempre de observar é que a maioria das mitzvot, elas estão relacionadas com alguma coisa que tem a ver com a morte. Eu sempre digo que Deus é o Deus que odeia a morte, porque Deus é vida. Então tudo que lembra a morte, tudo que se pareça com a morte, que remeta à ideia de morte, Deus odeia. Então, o ser humano, nas leis, nos mandamentos de Deus, haviam leis, por exemplo, que o homem não podia tocar no morto, fossem pessoas ou fossem animais, não importa. Você tocava no morto, você se tornava ritualmente impuro. Ou seja, a lei está sempre enfatizando ao homem, lembrando ao homem o quanto ele é impuro, o quanto ele é mortal e o quanto isso o torna separado, diferenciado de Deus, afastado de Deus, alienado de Deus. Então as leis elas vão sempre dizer isso. Algumas leis parecem não fazer muito sentido. Por exemplo,
A mulher, quando ela estava no seu período menstrual, ela se tornava impura. E às vezes nós interpretamos isso como um preconceito machista, patriarcal, mas é preciso lembrar que a mesma regra se aplicava ao homem. Se o homem, por exemplo, se contaminasse com o sêmen, o seu próprio sêmen, fosse numa relação sexual, ou fosse numa ejaculação involuntária, uma poluição noturna, né, como se costuma dizer, esse homem também se tornava impuro. Mas por que esses fluidos sexuais tornavam, fosse homem ou mulher, impuros? Se a mulher estava com fluxo e se sentava numa cadeira, por exemplo, aquela cadeira se tornava impura, outra pessoa sentava ali e se tornava impuro. Não importa se sujou ou não, a impureza estava ali. Mas por quê? Eu imagino que tem muito a ver com a questão da vida e da morte. O fluxo menstrual e a própria ejaculação, ela é uma potencialidade de vida. Quando essa potencialidade não se concretiza, você tem a morte. Então, o sêmen que se perde, o fluxo menstrual que se perde, é uma potencialidade de vida que não se realiza e por isso a pessoa se tornava impura. Não significa que a menstruação ou a ejaculação fossem pecaminosas, a vida sexual fosse pecaminosa, nem que a sexualidade visava exclusivamente a reprodução humana e não também o prazer humano, mas esse simbolismo de uma vida em potencial que não se realiza tornava o homem impuro, mostrando mais uma vez, em mais um aspecto da sua vida, o quanto ele está separado de Deus. A mesma lógica parece se aplicar naquelas mitzvot que falam da alimentação. Então, por exemplo, a maioria dos animais aquáticos ou marinhos, eles não podem ser comidos segundo a lei. Então, você pega, por exemplo, o camarão, que muita gente gosta hoje, segundo a lei, nos dias da lei, você não podia se alimentar deles. Esses animais, o camarão, por exemplo, é como se fosse uma barata do oceano. Então ele é o lixeiro. Ele come o resto de planta, ele come o resto de outros animais. Algumas aves não podiam ser comidas e geralmente são aves carniceiras que se alimentavam o quê? Da morte. O porco não podia ser alimentado porque ele se alimenta da morte, não de animais, mas de plantas, restos de comida. Então, tudo que lembrava a morte ou que ameaçava produzir morte, a carne de porco, por exemplo, na antiguidade, era uma das carnes mais perigosas que havia. Então, era de certa forma uma lei sanitária também para proteger a vida do povo. Enfim, essas e outras regras, todas elas lembravam o homem do quanto o homem é impuro, o quanto o homem é mortal, o quanto o homem está sujeito à morte e o quanto essa morte torna o homem separado de Deus, já que Deus é vida e odeia a morte. E todas essas leis, a maioria dessas leis, tinha alguma relação com a morte. Tinham como objetivo tornar o homem apto a participar da vida religiosa de Israel. Em especial, participar da vida no templo. Porque no Antigo Testamento a presença de Deus estava no templo. Ter acesso a Deus era ter acesso ao templo. Ter comunhão com Deus era poder entrar no templo. Então todas essas leis eles tinham como objetivo o homem seguir a risca, cumprir cada mitzvot e tentar estar puro a ponto de no dia que tivesse lá algum evento no templo, ele estivesse apto, ele estivesse merecedor de acessar o templo. Então, para ele ter acesso a Deus, ele tinha que cumprir, ele tinha que andar na linha certinha, e aí ele ganhava como prêmio o acesso a Deus. Acontece, nos diz o Evangelho, que todas essas leis, por mais que o homem se esforçasse para cumprir, elas não eram realmente eficazes para tornar o homem santo e justo. Não tem nenhum problema com a lei, né?
O Novo Testamento deixa muito claro que o mandamento é santo, justo, bom, perfeito. O problema é o homem. Né? Por mais que o homem se esforce, por mais que o homem tente, por mais que o homem busque, ele continua sendo pecador. Ainda assim, lá no coração do homem tem a sementinha do mal. Né? Tem o passageiro sombrio que continua acompanhando esse ser humano e a lei não é capaz de transformar esse coração. E aí vem a ideia dos apóstolos, através do ministério de Jesus, da obra de Jesus, da morte de Jesus, de uma justificação que é operada por Deus no homem, não através da lei, mas através da graça de Deus. Essa graça é a causa da justificação. O homem, portanto, não se justifica diante de Deus por causa do seu próprio esforço, por causa do seu próprio mérito. Então, se eu hoje estou justificado diante de Deus, isso não foi causado pela minha ação, mas isso foi causado pela ação do próprio Deus. Então, portanto, a justificação ela é, em primeiro lugar, uma relação entre o homem e Deus. E essa relação, essa mudança de relação entre o homem e Deus, ela é causada pela graça de Deus, pelo favor imerecido de Deus. Quando a gente fala da justificação pela fé, é a parte humana, entre aspas, nessa relação. Ou seja, como o homem acessa isso? Pela fé. Mas de onde vem isso? Vem da graça. Tanto a forma de acessar quanto a causa começa em Deus, a fé e a graça. Nada vem das obras humanas. Então, por isso a gente diferencia a relação entre justificação e graça e justificação e fé. Mas hoje nós estamos falando da graça. Então, é importante frisar isso. No Antigo Testamento, tinha-se a ideia de que para eu me tornar justo a ponto de merecer ter acesso a Deus, ter acesso ao templo, ter acesso aos rituais, aos sacrifícios, eu preciso me purificar ritualmente. Então, se eu chegava na porta do templo justificado, é porque eu fiz. Eu fui lá e consegui. Se eu chegasse lá e fosse barrado, eu estava impuro e não podia entrar, é porque eu também pisei na bola. No Novo Testamento, se você entra diante de Deus, se você consegue acesso a Deus, é porque Deus te tornou justo. É porque a graça de Deus se tornou justo. Agora, se você não tem acesso a Deus, é porque você pisou na bola. Olha que interessante. Se você não está tendo acesso, a responsabilidade é sua. Mas quando você tem acesso, a responsabilidade é toda de Deus. A causa inteira é a graça de Deus. Graça, aliás, significa favor não merecido. É aquilo que eu recebo como um presente, como algo que Deus dá de forma livre, espontânea, amorosa, graciosa para nós. E eu quero te convidar a ler a princípio um texto do apóstolo São Paulo que está na carta aos Romanos. Romanos, capítulo 3, versículo 24, que fala dessa relação da graça de Deus com o perdão dos pecados, a graça de Deus com a justificação. Romanos 3, versículo 24, que diz o seguinte. Vamos ler a partir do 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos. Então, por que hoje eu sou declarado justo, eu sou declarado santo, parte da família de Deus e tenho esse acesso a Deus, esse acesso ao Santo dos Santos? Por quê? Porque Deus, graciosamente, Ele livremente, não baseado no meu merecimento, não baseado nos meus méritos,
mas pela sua infinita graça, ele estendeu as suas mãos em meu favor, e a partir dessa graça eu fui justificado. Então, isso que significa o sola gratia, que está lá nos 5 princípios, os 5 pilares da Reforma Protestante. Há um outro texto, ainda aqui em Romanos, no capítulo 5, é um pouquinho mais para frente, capítulo 5 de Romanos, a partir do versículo 8, ele vai dizer assim: mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Olha só, é a graça. Então, Cristo morreu por nós não porque nós merecemos, não porque nós somos dignos, não porque nós conquistamos isso e ele foi lá e fez isso por nós. Não. Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Assim, agora, justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Então, isso é justificação pela graça. A causa da justificação é o amor de Deus. A causa da justificação é a graça de Deus mediante o Senhor Jesus Cristo. Um pouquinho adiante, aí no versículo 18, mostra muito clara essa relação entre Cristo, a graça de Deus e a nossa justificação. Então, no versículo 18, ele fala assim: portanto, assim como por uma só transgressão, ou seja, a transgressão de Adão, veio o julgamento sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, a justiça de Cristo, a obediência de Cristo, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que produz vida. Portanto, quando nós falamos da relação entre justificação e graça, nós estamos falando da causa, o que causou a justificação. A causa é o amor de Deus. A causa é a graça de Deus. A causa é a benevolência de Deus em nosso favor. Então não é causada essa justificação por algo em nós. Não é que Deus viu algo de bom em mim. Deus não viu algo de bom em você. Deus viu que nós não tínhamos nada de bom, não tínhamos nada para oferecer a Ele. Por graça, por amor, por misericórdia, Ele estabeleceu todo o cenário, todas as condições para que nós, em Cristo, alcançássemos o dom da justificação. Na próxima aula nós vamos ver a relação entre justificação e o homem, que é a questão da fé, né? Que aí é a forma como o homem alcança, como o homem pega e toma posse dessa justificação que é mediante a fé, mas esse tema fica para a nossa próxima aula, que é o próximo tema também a ser abordado. Mas esse tema fica para a próxima aula, que é o tema a ser abordado. E aí na próxima aula nós vamos abordar esse aspecto da fé, que a fé é o modo como o homem pega, como o homem toma posse dessa graça justificadora. Mas é tema para o nosso próximo vídeo. Um forte abraço, fique com Deus, curte o nosso canal, divulgue esse projeto, abençoe a nossa vida como nós também queremos abençoar a sua, em nome de Jesus. Um forte abraço, fique com Deus.